Olá pessoal, eu sou a professora Dani Ribeiro e iremos começar o estudo da matemática com a geometria analítica. Então, nesse momento, é importante que façamos uma breve revisão sobre os entes primitivos da geometria, porque eles vão fundamentar os nossos temas, os temas abordados aqui na geometria analítica. Nós sabemos que os entes primitivos são três, né? O ponto, a reta e o plano. Embora de grande relevância para o estudo na geometria, o ponto, a reta e o plano, né, como eu já disse anteriormente, são os três elementos primitivos da geometria. Eles não possuem definição, mas nós iremos ver que cada um deles possuem características próprias e essas características irão individualizá-los, de modo que nós entenderemos, teremos uma noção do que é, mas não teremos um conceito fechado do que vem a ser um ponto, uma reta ou um plano. Não há uma definição exata, fechada para esses entes primitivos, né, da geometria, mas existem características que tornam compreensível o que vem a ser um ponto, uma reta e um plano. Então, por ponto, nós devemos saber que suas características são: ele não possui uma dimensão, ele não tem massa ou volume e não possui tamanho, Exemplo: nós podemos imaginar que o pingo sobre a letra I seja considerado um ponto, ou podemos imaginar também um trator lá na zona rural, estragado lá no meio do arado, aguardando a presença do mecânico para ser consertado. Então, dá para a gente perceber que de fato ele não possui dimensão e não possui tamanho, porque assim como o pingo no I pode ser considerado um ponto, né? Um trator também lá na zona rural, no meio do arado, pode ser considerado um ponto. É importante que saibamos que os pontos, eles servem para localizar, eles servem para representar uma localização. E como é que eu faço essa representação de um ponto? Nós sempre representamos por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, uma letra maiúscula. Então, são alguns detalhes, né, que nós devemos prestar bastante atenção. Então, se eu quero identificar esse aqui como ponto A, eu vou atribuir uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Se eu quero chamar esse daqui, representar esse outro ponto aqui, eu vou usar uma letra qualquer também, desde que esteja no seu formato maiúsculo. Então, é importante saber que ele não possui dimensão, não possui volume, não possui forma, né, tamanho, massa, e é sempre representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Pessoal, falando agora sobre o segundo ente primitivo da geometria, iremos caracterizar a reta. A reta é o quê? A reta nada mais é do que um conjunto de pontos alinhados. Eu sempre procuro ilustrar isso aqui, essa informação, dizendo que a alma da reta é um conjunto de pontos alinhados. Então, se eu tenho, né, pegar um pincel de outra cor aqui, se eu tenho uma sequência de pontos aqui alinhados, eu digo que eu tenho uma reta. Só que nós não podemos enxergar através da reta os seus pontos. Por isso eu digo que os pontos, o conjunto de pontos é a alma das retas, é a alma de uma reta, é a alma de cada reta. E a reta, ela é unidimensional, quer dizer que ela só possui uma dimensão, né? Todas as vezes que a gente vê uma coisa assim, um objeto, uma estrada, um portal, o varal das nossas casas, ou talvez as madeiras que sustentam os telhados, nós imediatamente temos a ideia de reta, né? E por isso a gente também já pode caracterizar como
ela não possui espessura, porque assim como o varal pode ser bem fininho e nós o caracterizamos como reta, aquela madeira que sustenta o telhado, né, bem forte, nós podemos também chamá-la de reta. E a reta, ela é infinita para as duas direções, né? Se eu tenho uma reta, ela pode prolongar, ela pode tender-se ao infinito, tanto à direita quanto à esquerda. E a reta, ela também possui uma representação no estudo aqui da geometria analítica, em qualquer conteúdo que se refira à reta, que é uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então, se eu tenho aqui a reta R, eu irei representar... Ah, pessoal, isso aqui, ó, essa setinha aqui, tá nos dizendo que ela é infinita, tanto à direita quanto à esquerda. E ela possui a representação por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Vou chamá-la de reta R, certo? Veremos em seguida as características de um plano. E para terminar, a caracterização desses três entes, dessas três noções intuitivas da geometria, falaremos agora sobre o plano. Como podemos caracterizar o plano como ideia intuitiva? Primeiramente, vamos partir da ideia de ser um conjunto de retas alinhadas. Nós vamos ter retas, né, alinhadas, e nós obteremos o que? Um plano. O plano também é importante percebermos que possui duas dimensões. Logo abaixo eu estava desenhando aqui, mas a câmera não pegou. Logo abaixo eu irei mostrar para vocês a representação gráfica de um plano. E o plano também é assim como a reta, ele é infinito para todas as dimensões. O plano, ele também é representado por uma letra, só que não do nosso alfabeto, como o ponto e a reta, né? O ponto representado por uma letra do nosso alfabeto e essa letra no seu formato maiúsculo, a reta representada por uma letra do nosso alfabeto no seu formato minúsculo, e o plano representado por uma letra do alfabeto grego, né? Seja alfa, beta, ômega. E aqui nós temos, aqui logo mais abaixo, nós temos a representação gráfica desse ente geométrico. Nós temos aqui um plano, onde eu vejo essa dimensão e essa outra dimensão. Por isso que nós falamos que ele possui duas dimensões. E ele está aqui, né, com a sua nomenclatura, ou seja, com a sua representação, foi denominado de plano alfa. Então, pessoal, nesse primeiro instante, são essas características que nós devemos prestar bastante atenção. É necessário que vocês façam o acompanhamento na plataforma GR8, porque lá nós teremos todas as atividades inerentes aos conteúdos abordados e teremos também os gabaritos dessas atividades na sua forma comentada. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só fazer o contato. Um forte abraço e até a próxima aula.